Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao canal Brasília Hoje. Como vocês estão? Tudo bem? É um prazer enorme estar falando com vocês novamente. E hoje, no Boletim Brasília Hoje, temos 3 destaques. Lula foi capa da revista Times, exatamente, e falou sobre a guerra Ucrânia e Rússia. Temos também o retorno da inflação, entenda por que mexe com o teu bolso. E o comunicado do Exército sobre as eleições enviado ao STF. Venha saber todas as notícias de perto, fique comigo até o final do vídeo. Eu só te lembro para se inscrever aqui no canal Brasília Hoje e vamos à notícia. Lula deu entrevista à revista Times, uma das maiores revistas americanas, e deu a sua opinião sobre a guerra Rússia-Ucrânia e falou também sobre as eleições no Brasil. Em entrevista à publicação norte-americana, Lula afirmou ainda que Zelensky deveria ser negociado mais e que o presidente ucraniano fica se achando o rei da cocada preta. Sobre as eleições, ele declarou que nunca desistiu da política. O ex-presidente e pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva afirmou em entrevista à revista norte-americana Times que o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, é tão responsável quanto o presidente russo Vladimir Putin pelo conflito. E agora fico vendo o presidente da Ucrânia na televisão como se estivesse festejando, sendo aplaudido em pé por todos os parlamentos, sabe? Esse cara é tão responsável quanto Putin. Ele é tão responsável pela guerra que está acontecendo, porque uma guerra não tem apenas um culpado. O Saddam Hussein era tão culpado quanto Bush, porque o Saddam Hussein poderia ter dito: pode vir aqui visitar e eu vou provar que eu não tenho tantas armas, afirmou Lula na revista. O ex-presidente afirmou que entende que foi um erro de Putin invadir, mas salientou que Zelensky poderia ter agido diferente para conter o conflito. A volta da inflação e por que ela pesa tanto no seu bolso. Nos últimos 5 anos, a inflação oficial do Brasil cresceu cada vez mais de forma intensa. Em 2018, foi registrado no país 3,75%, taxa que saltou para 10,6% em 2021. Já nos últimos 12 meses, até março desse ano, chegou a 11,30%, indicando mais um ano de preços em disparada. Com tanta inflação, de março de 2017 a março de 2022, o real perdeu 31,32% do seu valor de compra e poder. Em outras palavras, com o mesmo valor agora, a gente consegue comprar apenas 2/3 do que comprava naquele ano. O economista Fábio Lousada, analista da CNPq-CGO da escola Eu Banco, explica que o brasileiro parece sentir mais o peso da inflação porque vivemos o pior cenário em termos de inflação versus reajustes de salário. O brasileiro sente mais a inflação porque está nos produtos e serviços que a população mais consome no seu dia a dia: gasolina, gás de cozinha, alimentos, energia elétrica e aluguel. Complementando, vem o salário do consumidor, que teve pouco reajuste nesse mesmo período, principalmente por conta da pandemia, explica a Lousada. Ou seja, R$50 hoje na sua carteira vale exatamente 2/3 a menos. Vamos falar sobre a posição do Exército sobre as eleições e as urnas eletrônicas. Embora o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, tenha dito ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que as Forças Armadas estão comprometidas com a democracia, o que se vê na prática é um pouco diferente. As Forças Armadas enviaram 88 questionamentos ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, nos últimos 8 meses sobre supostos riscos e fragilidade que, na visão de militares, podem expor a vulnerabilidade do processo eleitoral. A maioria das perguntas reproduz o discurso eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, que tem colocado em dúvida a segurança das urnas eletrônicas e mantido a própria atuação da Corte sobre suspeita, informa o jornalista Wesley Galgo, do jornal Estado de São Paulo. Os militares enviaram uma sequência de 5 ofícios sigilosos, assinado pelo general da divisão do Exército Heber Garcia Portela, que participa da Comissão da Transparência do TSE, e acrescenta o repórter: as desconfianças foram levantadas apenas de os órgãos de investigação nunca terem detectado fraude no sistema eletrônico de votação. Ao contrário, no ano passado, a Polícia Federal vasculhou inquéritos abertos
desde que as urnas eletrônicas passaram a ser usadas na década de 1990 e não encarou nenhum sinal de vulnerabilidade do equipamento. Os registros de irregularidades ocorreram na realidade quando a votação ainda era em cédula de papel. Depois da adoção de urnas eletrônicas, o TSE passou a submeter o equipamento de teste por hackers e nunca houve constatação de risco, aponta ainda o jornalista. Essa é a notícia de hoje e eu te lembro, se inscreva aqui no Brasília Hoje.